Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula da gente, continuando nossos estudos de geometria analítica, indo agora para a parte específica de circunferências e cônicas. Então, como a gente já antecipou na semana passada, a gente está trabalhando sobre um objeto geométrico chamado circunferência. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a circunferência ela é, antes de qualquer coisa, um lugar geométrico. E aí vamos definir então o que é um lugar geométrico. A gente chama que um lugar geométrico plano é um conjunto de pontos que atendem a uma propriedade de modo que todos esses pontos atendem a essa propriedade e somente esses pontos têm essa propriedade. Então, quando eu falo de um lugar geométrico, eu falo de um conjunto de pontos que qualquer ponto que eu pegue de forma arbitrária, ele satisfaz uma determinada propriedade. Então, observado isso, vamos aqui para a definição de circunferência. Então, dados um ponto fixo C e um número positivo R, a circunferência lambda, essa letrinha grega aqui é o lambda, ok? É um lugar geométrico dos pontos P do plano que estão a uma mesma distância R de C. Então, isso para a gente é uma circunferência. Aquela bolinha, né, aquela roda que faz é apenas a representação gráfica do objeto circunferência. Mas para nós, circunferência é o lugar geométrico dos pontos que são equidistantes a um determinado ponto fixo. Quando eu falo equidistante, a gente lembra lá do início do estudo de geometria analítica, equidistante significa mesma distância. Então, quando eu pego um ponto fixo, que eu vou chamar de C, que a gente conhece como centro, e aí pego outros pontos que estão em torno do C, aqueles pontos que estão a uma mesma distância do C formam o lugar geométrico conhecido como circunferência. É como se você fixasse um ponto, esticasse um barbante e saísse girando em torno desse ponto, sem mexer no tamanho desse barbante. Todo o percurso feito, ou seja, todo o conjunto dos pontos assim obtidos, é o objeto geométrico, né, o lugar geométrico que a gente chama de circunferência. Ok? Então, a distância R é a medida do raio e C é o centro da circunferência. Está aí o nosso lugar geométrico, né? Essa é a nossa figura. C é o centro, ele é fixo. R é a distância a ser percorrida em linha reta. E P é esse primeiro ponto que eu encontro depois que eu saio do centro e percorro R. E aí, como eu fixo esse R fica fixo, esse ponto também, e eu começo a girar, a buscar todos os pontos que têm a mesma característica que o P tem, ou seja, está a R unidades de um ponto C, quando eu perfaço e volto ao ponto P, todo esse percurso, todo esse conjunto de pontos é chamado de circunferência. Ok? Então, observe inicialmente que a parte de dentro não é circunferência. Apenas esse percurso, né? Essa linha é a circunferência. Bom, e aí a gente pode buscar, como tudo em geometria analítica, uma equação que simbolize o objeto de circunferência. Então, imagine que você tem um centro C, e a ele eu vou atribuir as coordenadas A e B. Tem uma medida R, e agora eu vou pegar um ponto arbitrário P, que tenha coordenadas x e y. Bom, aqui é um ponto C, aqui é um ponto P, e dados os dois pontos, eu sou capaz de calcular a distância entre eles, correto? Primeira fórmula que a gente estudou, aquela fórmula de distância entre dois pontos. E eu sei que essa distância é conhecida. Essa distância é exatamente R. Então, observado isso, o ponto P pertence à circunferência, se e somente se a distância do ponto C, que é o centro, ao ponto P foi exatamente igual ao raio, ou seja, a distância desse ponto fixo até esse ponto que vai se movimentar tem que ser igual ao R. Bom, aplicando a fórmula da distância, né? Você lembra que a fórmula da distância é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz? Aplicando a fórmula, a gente chega a essa situação aqui. E se eu elevo ambos os lados ao quadrado, para fazer esse radical sumir, eu chego a essa equação aqui. X menos x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Onde a e b
são as coordenadas do centro da circunferência e o R é o raio dessa circunferência, ok? Bom, essa é conhecida como equação reduzida da circunferência. E o centro é um ponto de coordenadas A e B, e o raio tem medida R. Lembrando que por ser raio, por ser uma medida, considerado uma distância, é sempre positivo, ok? Então esse R é sempre maior que zero. Bom, então imagine que eu quero aqui determinar a equação reduzida da circunferência, né, com o raio valendo 3 e o centro aqui no ponto menos 2 e 1. Bom, basta eu substituir os valores dados nessa equação, que é a equação reduzida. O x e o y são valores fixos, eu não mexo com eles. O a é o primeiro elemento do centro, que no nosso caso é o menos 2. O b é o segundo elemento do centro, que no nosso caso é 1. E o r é o raio dessa circunferência, que no nosso caso é 3. Se eu pego esses dados e substituo aqui nessa expressãozinha, né? Menos com menos é mais, por isso que o 2 fica positivo. Menos com mais é menos, por isso que o 1 fica negativo. E esse r é 3, então fica 3 ao quadrado. Como 3 ao quadrado são 9, então a nossa equação reduzida da circunferência será x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Outro exemplo. Eu quero, então, determinar a equação reduzida da circunferência, que tem o centro no ponto menos 1, menos 3, e que passa pelo ponto 3 e menos 6. Observe que essa situação é um pouco diferente, porque eu estou lidando o centro, mas eu não estou lidando o raio. Eu estou lidando o centro, que tem coordenadas menos 1 e menos 3, então esse menos 1 é o A, e esse menos 3 é o B, mas eu não lidei o R. Entretanto, eu lidei outro ponto. Bom, lá na nossa brincadeirinha da circunferência, se você lembrar, tinha basicamente 3 elementos, né? O C, que é o centro, o R, que é o raio, e outro ponto P, que tinha coordenadas x e y. Como o teu problema te deu 2 pontos, um que ele chamou de centro e outro que é um ponto qualquer, então o outro ponto que ele lhe deu é esse daqui, o que tem coordenadas x e y, ok? E com base nisso você consegue descobrir quem é o raio. Então é sempre interessante você observar a boa caracterização da equação. A equação é bem caracterizada, tendo alguns desses elementos aqui, pelo menos 2 desses elementos, né? Ou o centro e o raio, ou o centro e um ponto. No nosso primeiro exemplo, ele me dava o centro e o raio. Aí era só substituir direto. Nesse outro problema nosso, ele me dá o centro e outro ponto. Mas a fórmula é a mesma. Está aqui um desenho para ilustrar. Está aqui o nosso centro, que tem coordenadas menos 1 no eixo do x, menos 3 no eixo do y. Ele se encontra aqui, no terceiro quadrante. Ele passa por outro ponto, que é o 3 e menos 6, 3 no eixo do x, menos 6 no eixo do y, bate bem aqui. Agora eu preciso determinar o tamanho desse raio. E aí, ó, quem era o raio? Pelo que a gente definiu lá no começo do lugar geométrico. É justamente a distância do ponto C ao ponto P. Então eu vou calcular a distância do ponto C, que tem coordenadas menos 1 e menos 3, até o ponto P, que tem coordenadas 3 e menos 6. É só aplicar aquela boa e velha fórmula da distância entre dois pontos. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, quando você pega aqueles dados e substitui aqui, você chega a essa expressão. Nesse parênteses, 3 e 1 é 4, 4 ao quadrado são 16. Nesse parênteses, menos 6 com 3 dá menos 3, né? Porque sinais diferentes eu subtraio e dou o sinal da maior. Então dá menos 3 ao quadrado são 9. 16 e 9 são 25, e a raiz de 25 é 5. Portanto, o raio da sua circunferência é 5. E agora, para encontrar a equação reduzida que ele pede, basta que eu pegue a equação reduzida, que a gente já conhece,
x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, substituir o a por menos 1, que foi dado no problema, substituir o b por menos 3, que também foi dado no problema, e agora substituir o r pelo que eu encontrei. E aí eu encontrei nesse passo anterior que o r, o raio da circunferência, é 5. Substituindo, você chega nessa expressãozinha aqui, ok? Lembrando que 5 ao quadrado são 25, então a equação fica x mais 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25. Então essa é a equação reduzida que responde o item B, ok? Vamos aqui para um problema. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio de uma circunferência a partir dessa equação. Veja que os exemplos que a gente fez anterior, eu dava centro e raio e pedia a equação. Agora você faz o sentido inverso, ok? Agora você tem a equação e quer extrair dela quem é o centro e quem é o raio. Aí não tem muito mistério, pessoal. A dica mais rápida para isso é o seguinte: olha para quem está dentro do x. Para quem está dentro do primeiro parênteses junto com o x. É só tu trocar o sinal dele. Se aqui o x está acompanhado do 1, significa que o camarada que estava aqui é o menos 1. É só trocar o sinal. Odécio, mas eu não estou vendo ninguém com y. Ora, se não tem ninguém é zero, né? Então esse outro cara é zero. E para descobrir o raio, basta você extrair a raiz quadrada do elemento que fica depois do sinal do igual. Ok? De novo, como é que eu faço para descobrir o x do centro? Pego o camarada que está junto com o x, troco de sinal. Como é que eu faço para descobrir o y do centro? Pego o camarada que está junto com y e troco ele de sinal. Se não tiver ninguém, é porque é zero. E para descobrir o raio, basta eu pegar este camarada que fica depois do sinal do igual e tirar a raiz quadrada dele. Ok? Com base nisso, olha só. Tá aqui o 1, ó. Troca o sinal dele, menos 1. O nosso y não tinha ninguém, então quem acompanhar ele é o zero. E então, o teu centro, ele tem coordenadas menos 1 e 0. Para descobrir o raio, é só calcular a raiz quadrada de quem está à direita do sinal de igual. Quem estava à direita do sinal de igual é o 16, raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, o raio dessa circunferência é 4. Tranquilo? Sim, você pode usar a fórmula, pode, aqui eu fiz tudo passo a passo, mas você fica à vontade para colocar do jeito que você achar melhor. Tranquilo? Ok. Próximo problema. Determine o centro, a medida do raio e a equação reduzida de cada circunferência, sabendo que a reta y igual a 1 é tangente às circunferências. Ok, gente. Então, dê uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho duas circunferências. Uma que eu estou chamando aqui de lambda 1, que é essa que está mais à minha esquerda. Essa aqui é a lambda 2, que é a que fica aqui, aí em vermelho. Ok? Veja que essa lambda 1, ela já está me acusando quem é o centro. Observe que o centro aqui, ó, está marcando menos 4 no eixo do x e 4 no eixo do y. Então, o centro dessa circunferência tem coordenadas menos 4 e 4. Ok? Já o raio é esse segmento aqui, ó, que eu estou destacando, ok? Observa, gente, que se ele fosse aqui, ó, daqui até o final, até tocar o eixo do x, ele seria 4. Só que ele não está indo todo, está indo só até aqui. E esse outro pedacinho é a continuação, que pelo que a gente viu, ó, vale 1. Então, se esse comprimento total é 4 e esse pedacinho que fica de fora é 1, significa que esse raio aqui tem medida exatamente 3, correto? Então, essa circunferência lambda 1,
Bom, então, o centro é menos 4 e 4, e o raio é igual a 3, ok? Então vamos escrever isso daqui? Veja, a circunferência gama 1 tem centro menos 4 e 4, e o raio dela é 3. Ok? Então, quando você joga naquela fórmula, né, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, você chega nessa expressão aqui. Agora vamos olhar a gama 2. A gama 2, pessoal, o C2 dela, que é o centro, tá bem aqui. E esse cara é um velho conhecido nosso, né? É a boa e velha origem. É o camarada de coordenadas 0, 0. Tranquilo? E observe só, o raio, ele é para partir aqui do centro e vir até aqui. E observe que ele está indo justamente até onde a reta vai. E a gente sabe que essa reta é y igual a 1. Ou seja, essa medida aqui, do centro até o final da circunferência em vermelho, é exatamente 1. Portanto, o raio dessa circunferência em vermelho é 1. E aí o que a gente tem? Que a circunferência lambda 2 tem centro 0, 0 e raio 1. Portanto, a circunferência lambda 2 tem centro 0, 0, 0 e raio igual a 1. Logo, a equação reduzida dela, quando você joga naquela formulazinha, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, dá essa equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tranquilo? E aí, é natural que se você pensa, poxa, se eu tenho uma equação reduzida, é natural que eu devo ter uma equação que não seja reduzida. E aí, a essa equação não reduzida, a gente chama de equação geral da circunferência. Ela tem essa nomenclatura, esse nome, não porque ela é mais específica ou melhor, ela simplesmente tem mais termos explícitos. Então, nós chamamos de equação geral da circunferência a equação gerada pelo desenvolvimento da equação reduzida. Odécio, como assim um desenvolvimento? Essa mocinha aqui, ó, é a nossa reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Se eu resolvo abrir os parênteses, fazer os produtos notáveis, né, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tanto no primeiro parênteses como no segundo, eu vou chegar a essa expressão aqui. Se eu dou uma organizadinha nela, Odécio, o que tu chama de organizar? Todo mundo que for ao quadrado eu vou colocar junto, todo mundo que tem uma variável, seja ela x ou y, eu também vou deixar junto, e os outros termos que nem tem x nem tem y, que é o caso do A2, do B2 e do R2, eu também vou colocar junto. Eu vou apenas agrupar os termos de acordo com alguma característica que eles têm em comum. E aí fica desse jeito. Essa é a tal cara da equação geral da circunferência. Ela é do tipo x2 mais y2 menos 2ax menos 2by mais a2 mais b2 menos r2. Tudo isso igual a zero. Ok? Então essa é a conhecida equação geral da circunferência. Odécio, para que de fato essa equação serve e quando e como eu devo aplicar? Bom, vamos primeiro tentar determinar a equação geral da circunferência, que tem centro no ponto menos 2 e 1 e tem um raio de medida 2. Bom, uma forma de fazer isso é simplesmente pegar os valores, tanto do centro como do raio, e primeiro usar a equação reduzida, do jeito que a gente fazia nos exemplos anteriores. O A é o menos 2, o B é o 1 e o R é 2. E a esses valores eu substituo aqui. Ok? Ao substituir, como a gente já fazia nos exemplos anteriores, eu vou chegar nessa expressão. X mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. E agora você começa a fazer conta, a fazer os produtos notáveis. Então aqui você vai fazer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E nesse outro parêntese também, só que agora com a variável y. O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado do segundo, igual 2 ao quadrado são 4. E aqui você faz o seguinte, esse 4 que está aqui positivo, passa para o outro lado negativo. Posso cortar esse 4 positivo com esse 4 negativo, e aí vai ficar x quadrado y ao quadrado, porque eles são ao quadrado e ficam juntos. O 4x faz companhia com menos 2y, porque eles ainda têm variáveis. E esse 1 foi o único fator que é número que ainda continuou. Repito ele, mais 1 igual a 0. Então, essa é a nossa conhecida equação geral da circunferência. Ok? Então, uma maneira de obtê-la é pegar as informações, jogar na reduzida e depois desenvolver as contas. Ok? É uma forma de você aplicar. Bom, agora vamos representar a circunferência de centro menos 1, aliás, menos 3 e 1 e raio de medida 2. Né? Na sua forma da equação geral. Tem um desenho aqui do lado, para a gente visualizar melhor, mas na prática é só para visualizar. A gente não precisa desenhar para poder determinar a equação geral, não. Vamos aqui. Vamos primeiro fazer a reduzida. Para fazer a reduzida, o A é menos 3, o B 1 e o R é 2. Substituindo, jogando esses dados naquela equação, x menos a quadrado mais y menos b quadrado igual a r quadrado, eu chego a essa expressão. Fazendo as contas, ó, x mais 3 ao quadrado, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo x menos 1 ao quadrado, vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 4. Quem é esse 4, Odécio? É esse 2 ao quadrado, que está lá na fórmula. Você pega e passa esse 4 para o outro lado da expressão. Vai ficar x quadrado mais y ao quadrado, que são os quadrados. 6x e menos 2y, porque são os que têm variáveis. E aqui os números, né? O 9, o 1 e o 4 que passou negativo. Fazendo essa conta, 9 e 1 são 10, menos 4 são 6. Portanto, fica essa expressão. X quadrado mais y quadrado mais 6x menos 2y mais 6 igual a 0. Essa é a equação geral da sua circunferência. Bom, e agora se eu fizer o fluxo oposto? Eu sempre estava lhe dando centro e raio e estava pedindo que você me desse a equação geral. Agora eu estou lhe dando uma equação geral e a partir dela eu quero que você me diga quem é o centro e quem é o raio. Bom, estou lhe dando aqui a equação x quadrado mais y quadrado menos 6x mais 8y menos 24 igual a 0. Vamos lá. Como é que eu faço para obter o centro e o raio? Uma forma comum, pessoal, é essa daqui, que é o que a gente chama de completar o trinômio. Né? É uma forma que eu vou deixar aqui para vocês verem depois, ok? Mas ela não é a melhor das saídas, porque exige que vocês saibam muito bem fazer completação de trinômio. Aí tem uma forma bem mais interessante, bem mais prática, para a gente determinar centro e raio na equação geral da circunferência. Ok? Que é essa daqui. Imagine que tu tenha esse termo, ó. Isso daqui é como é feito o processo. E, na verdade, o que a gente vai fazer é isso daqui, ó. É como é que a gente vai determinar centro e raio de uma circunferência. Ok? Então, Adesso, como é que eu faço para descobrir aquele Azinho? Ó, o Azinho, que é o x do centro, se dá pela fórmula menos d sobre 2a. E o bzinho, que é o do centro, o y do centro, é menos e sobre 2a. Odécio, quem são esses d, esse a e esse e? Imagina que tu está aqui na circunferência. Ela é do tipo ax quadrado, ou seja, ela tem um x quadrado, by quadrado. Esse cara,
que é o tal CXY, ele nunca vai aparecer na circunferência. Ok? Então, todos os casos de circunferência que você tiver, não vai aparecer o XY. Então, você nunca vai precisar se preocupar com esse cara. Então, a sua equação na prática é ax² mais by² mais dx mais ey mais f igual a zero. O a é o coeficiente do x², é o número que multiplica x². O b é quem multiplica y². O d é quem multiplica x. O e é quem multiplica y. E o f é aquele termo independente. É aquele camarada que fica sozinho, sem x e sem y. Então, para eu descobrir as coordenadas do centro e o raio dessa circunferência, basta eu aplicar essa fórmula aqui, ó. Como é que eu faço para descobrir o A? Menos D sobre 2A. Como é que eu faço para descobrir o Bzinho? Menos E sobre 2A. Como é que eu faço para descobrir o raio? Você aplica essa fórmula aqui. Raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF sobre 4A quadrado. Ok? Então, nessas condições, o A e o B, eles são sempre iguais. Eu sempre tenho x² e y² acompanhados do mesmo número. O C é sempre zero. Lembrando que o C era aquele termo que tinha xy, ele nunca vai aparecer. E essa desigualdade aqui é o que nós chamamos de desigualdade de caracterização da circunferência. Ela que vai lhe dar a garantia que o raio existe. Observe que ela está dentro da raiz. E para estar dentro da raiz, ela tem que ser positiva. Senão, não ia existir um raio real. Ok? Então, essa desigualdade, D2 mais E2 menos 4AF, ela vai me dar a garantia que, de fato, aquela equação corresponde geometricamente a uma circunferência. Tranquilo, gente? Bom, e esses conceitos aqui a gente já tinha tido na aula anterior, né? A gente já colocou alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos para vocês olharem. E o que nos interessa hoje é estudar um pouco das posições que uma circunferência pode ter em relação a outros objetos. E é natural que você pense nos objetos mais simples, né? No ponto, na reta e na própria circunferência. Então imagine só como são as posições entre um ponto e uma circunferência. O que pode acontecer é o seguinte: se imagine que você tem um ponto, que eu vou chamar de ponto P, e o centro. Imagine que a distância do centro até o ponto que você está observando seja exatamente igual ao raio. Sempre que a distância do centro ao ponto for igual ao seu raio, você diz que o ponto em questão ele é um ponto que pertence à sua circunferência. Então, sempre que a distância do centro ao ponto dado for numericamente igual ao raio, se eles coincidirem em valor, você diz que aquele ponto pertence à circunferência. Outra coisa que pode acontecer é quando a distância do centro até o ponto for maior do que o raio. Sempre que a distância do centro até o ponto for maior do que o raio, você diz que aquele ponto é um ponto exterior, ou então um ponto externo à circunferência. Então, ele é um ponto que está mais longe do que a própria circunferência. E o último caso possível é se a distância do seu centro até o seu ponto observado for menor do que o raio. Nesse caso, você diz que seu ponto é um ponto interior à sua circunferência. Então, basicamente, com respeito ao ponto, você tem três posições relativas. O seu ponto pode pertencer à circunferência, pode ser exterior à circunferência e pode ser interior à circunferência. Em que condições cada uma dessas posições ocorre? Ele será interior se a distância for menor do que o raio. Ele será exterior se a distância for maior do que o raio. E ele vai pertencer à circunferência se a distância for igual ao raio. Ok? Então, basta que você compare o raio com a distância entre os dois pontos. Veja bem, eu acabei de dar aqui a saída para você definir qual é a posição do ponto até a circunferência.
você calcula a distância do ponto ao centro e compara com o raio. Se for igual, pertence. Se for maior, externo. Se for menor, interno. Ok? Vamos ver como é que funciona na prática. Vamos determinar a posição relativa desses 3 pontos com respeito a essa circunferência. Eu tenho o ponto P, o ponto Q e o ponto R, e eu quero saber a posição de cada um deles com respeito a essa circunferência. Bom, primeiro eu tenho que descobrir quem é o centro e quem é o raio, porque é com base neles que eu vou fazer as comparações. Como essa minha equação ela é uma equação reduzida, basta eu sair trocando os sinais, né? O x aqui não tem ninguém, então o a dele é 0. Aqui no y tem menos 2, troco o sinal dele, dá 2. Então o centro vai ter coordenadas 0 e 2. E para descobrir o raio, lembrando, é só calcular a raiz quadrada do elemento que está à direita da igualdade. Raiz quadrada de 9 são 3. Então, agora eu já tenho o centro e já tenho o raio. Basta eu fazer a comparação deste raio com as distâncias que eu vou encontrar. Que distâncias, Odécio? Primeiro eu vou calcular a distância do C até o P. Depois a distância do C até o Q. E por fim a distância do C até o R. E com base nesses valores que eu encontrar, eu vou comparar com o raio, para saber se dá maior, se dá menor ou se dá igual. Tranquilo? A ideia é sempre essa. Pega o centro, puxa a distância dele para o ponto que você está analisando e compara com o raio que você tem. Bora nós. Vamos primeiro pegar a distância do P até o C. Calculando aqui, pelaquela fórmula nossa da distância entre dois pontos, né? x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo isso na raiz, eu calculo a distância da raiz de 10. Bom, o nosso raio é 3, né? Raiz de 10 é 3, alguma coisa. Então a nossa distância deu maior do que o raio, quando eu comparo. Toda vez que a distância é maior do que o raio, pela essa nossa tabelinha aqui, ó, se a distância der mais do que o raio, o ponto é exterior. Então, o ponto P é um ponto exterior à sua circunferência. Tranquilo? Agora vamos fazer com respeito ao outro ponto, com o ponto Q. A distância do C até o Q, calculando pela mesma fórmula da distância, deu 2. Comparando o 2 com o 3, o 2 ele é menor do que 3. Ou seja, a distância é menor do que o raio. Se a distância é menor do que o raio, pelaquela nossa tabela, o nosso ponto ele é interior. Sempre que a distância for menor do que o raio, o ponto é interior. E por fim, calculando a distância para o último ponto, que era o ponto R, calculando essa distância, usando aquela nossa fórmula, deu 3. Ó, e 3 é igual a 3, né? A distância deu o mesmo valor do raio. Quando a distância dá igual ao raio, pelaquela nossa caracterização, o ponto R pertence à tua circunferência. Ok? Então está aqui 3 pontos com 3 posições distintas. Se a distância deu maior, exterior. Se a distância deu menor, interior. Se a distância deu igual, o ponto pertence à circunferência. Ok? Essa é a caracterização da distância, a caracterização da posição relativa entre uma circunferência em um ponto dado. Ok? Então, aí os pontos ó, desenhados. Bom, como nosso último exercício, vamos aqui trabalhar, dada uma circunferência ao lado, observe que ela está aqui, determinar sua equação, determinar a posição relativa desses dois pontos com respeito a ela, e indicar as coordenadas que pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Então vamos aqui cada dor de uma vez. Vamos primeiro encontrar quem é a sua equação. Pessoal, pelo desenho, o centro dela está bem aqui, né? Que é o ponto 0, 0. Então, o A é 0 e o B também é 0.
E observe, ó, que daqui do centro dela até o seu final é raiz de 5. Daqui para cá também é raiz de 5. Daqui para cá também é raiz de 5, porque a distância é sempre positiva, e daqui para cá também. Então, observe que o raio dessa circunferência é raiz de 5. Então, eu tenho uma circunferência que tem centro na origem, no ponto 0, 0, e tem raio igual a raiz de 5. Portanto, o centro 0, 0, o raio é raiz de 5. Quando tu joga na equação reduzida da circunferência, né, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r quadrado, você vai chegar nessa expressão. Tudo bem? Então, isso é o nosso item A. No item B, vamos determinar a distância de cada ponto para o centro da circunferência, né? Quando tu pega aquele ponto A, que tem coordenadas raiz de 2 e raiz de 3, e aplica a fórmula, e você calcula tudo, dá raiz de 5. E olha só, deu o mesmo valor do raio, correto? Então, a tua distância deu o mesmo valor daquele raio. E sempre que a distância dá igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. Ok? Agora pegue o outro ponto, que é o ponto B, que tinha coordenadas menos 2 e menos 2. Quando tu calcula essa distância, usando aquela fórmula, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, dentro da raiz, a distância que tu encontras é raiz de 8. E raiz de 8 é maior do que raiz de 5, né? Então, a distância, que é o raiz de 8, é maior do que o raio, que era a raiz de 5. E sempre que a distância é maior, o ponto ele é exterior à circunferência. Ok? E por fim, a pergunta era quais eram os pontos dessa circunferência que estavam sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. E isso nos remonta à nossa primeira aula, né, de geometria analítica, quando a gente estudou as equações tanto da bissetriz dos quadrantes pares, como também da bissetriz dos quadrantes ímpares. E aí a gente lembra que nós chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares a reta que tem equação y igual a x. Então, eu tenho a equação da circunferência que eu encontrei no item A, x² mais y² igual a 5, e eu quero saber quais são os pontos de interseção entre essa circunferência e essa reta, que aí a gente já conhece, né, por nome, inclusive, é a bissetriz dos quadrantes ímpares de equação y igual a x. Ora, legal, vamos lá. Sempre que eu falo de interseção em geometria analítica, eu falo em resolver o sistema de equações provocado por essas equações, correto? Então, sempre que eu quiser interseção entre objetos, eu vou montar um sistema entre eles. Bom, eu tenho essa equação, x² mais y² igual a 5. Só que aqui em cima, eu disse que o y é x. Então, esse y², na verdade, também é x². Correto? Então, pegando essa equação, x² mais y² igual a 5, e substituindo o y por x, vai ficar x² mais x² igual a 5. X² com x², 2x². 2x² igual a 5. Esses dois está multiplicando, passa dividindo. Então dá 5 sobre 2. E se o x está ao quadrado, ele passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Ok? Então fica com uma raiz quadrada. A gente assume, nesses casos, dois valores, né? O positivo e o negativo. Então o x é mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Que se você racionaliza, né, simplifica esse radical, dá raiz de 10 sobre 2. Então, os pontos serão raiz de 10 sobre 2, raiz de 10 sobre 2, se estiverem ambos positivos, ou menos raiz de 10 sobre 2, menos raiz de 10 sobre 2, se ambos estiverem negativos. Lembre que na bissetriz dos quadrantes ímpares, o x é igual ao y. Então, se o x deu positivo, o y também dá. Se o x deu negativo, o y também dá. Tranquilo? Bom, para o nosso próximo encontro, a gente vai aqui pensar sobre como seria a posição relativa
entre uma reta e uma circunferência, ok? Sempre baseado naquela ideia da distância. Então a gente fica por aqui na aula de hoje e eu encontro vocês na próxima.